Boa noite, pessoal. Aqui é o João Padilha para o Conservadorismo Floripa. A gente vai falar agora com o especialista Benê Barbosa. Boa noite, Benê. Tudo bom? Meus queridos, boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Beleza. A gente tô com um probleminha aqui de sinal no Instagram. Daí, se por acaso cair, a gente vai tentar de novo, tá bom? Queria pedir tua Beleza, paciência aí. Bom, fechado. para quem não conhece, o Benê Barbosa é especialista em segurança pública, tá? É, quem tiver oportunidade de assistir a palestra dele no CIPAC, tá? A gente encontra ela no YouTube. Essa palestra, ela tá no teu canal também, Benê? Não, ela tá só lá. Eu acho, não, tá no meu canal também. Acho que tá no meu canal também. Mas tem num Aham. monte de lugar aí. É. Então eu recomendo, tá? O Benê, ele é um dos escritores, um dos autores do livro Mentiram para mim sobre desarmamento, que é um livro essencial para quem quer saber um pouco do que aconteceu aí na história do Brasil referente a legislação. Esse livro aí, ó, que está em promoção na biblioteca dele, né, Benê? Então, eu acho que é essencial, tá, para saber um pouco sobre isso aí. Eu fui agraciado de ter a oportunidade de ver algumas palestras do Benê Barbosa aí, no CIPAC, né, que é a maior referência conservadora do mundo. Aconteceu no Brasil, em São Paulo, ano passado. E também tivemos outras oportunidades aí de assistir a palestra dele. Ele também agraciou a gente, né, o Conservadorismo Floripa aqui na Alesc, um evento É gratuito, verdade. que, né, foi 150 pessoas, o auditório lotado. Então, sem mais delongas, aí a gente vai entrar no tema que foi sugerido por nós, que é as liberdades individuais versus o poder estatal, né? Então, Benê, boa noite aí, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos, né? Vamos batendo esse papo aí, vai mandando pergunta quem quiser, né? O João vai acompanhando aí, você também, João, vai perguntando. Eu acho que é uma discussão importantíssima nesse momento, né? Pelo que a gente está passando agora, né? Porque por causa da tal pandemia, né, do Covid, etc., o que a gente viu, né, é o verniz, né, de liberdades individuais que revestia aí uma série de políticos sumir com uma velocidade impressionante, né? Então, políticos que se diziam liberais, né, que se diziam a favor das liberdades individuais, né, foram os mais rápidos exatamente em começar a suprimir essas liberdades, né, de uma forma, ao meu ver, né, bastante assustadora, né, bastante assustadora. Ninguém está aqui discutindo, nem vou entrar nesse mérito, né, de se é necessário ou não se é necessário, se tem que ficar em casa trancado, não tem. Eu estou em casa, né, eu estou em casa, mas eu não quero estar em casa porque eu sou obrigado pelo governo, né, ou pelo Estado. Né, eu quero estar em casa porque eu acho que isso é o melhor para mim, eu acho que isso é melhor para minha família, né, eu me sinto mais seguro, mais protegido, né. Uh, Ô, Benê, Diga, o pessoal tá falando do som. meu Tu, som, tu, é, é pelo celular que você tá gravando? pelo celular, pelo celular. Tá. Tu tem fone? Tenho, peraí, Você vamos ver se faria essa melhor. gentileza aí? Ah, é melhor. Dá uma otimizada. Então, pessoal, aproveitando aí que o Benê tá colocando o fone, ó, entra na biblioteca dele lá, tá? Que os livros estão em promoção, a gente recomenda, tá bom? Qual que é o nome da biblioteca, Benê? É a livraria, né? Tá. E aí, o som tá legal agora? Melhorou? Oh, agora bombou. Ô, show de bola. Basta procurar lá, Livraria do Benê, né? Livraria do Benê, tem no meu Instagram também, tem um link lá na bio do Instagram, e dá para vocês acessarem por lá. Né? Tem o meu livro, tem vários outros livros, né? Não tem livro do Paulo Freire, infelizmente, né? Não, não achei que era uma boa vender. Mas como eu estava falando, né? Retomando, né? A gente viu esse verniz, né, de liberdade que há pouco tempo atrás aí foi tão defendida por alguns então candidatos que agora estão fazendo parte do governo, né, seja no executivo, seja no legislativo, né, imediatamente, né, começar com um discurso absurdamente ditatorial, né,
um discurso liberticida, né? Não só um discurso, né? Se fosse só o discurso ainda estava bom. A gente viu ações aí, né? A gente está vendo ações de prefeitos fechando literalmente cidades, né? Colocando ônibus, colocando caminhão de lixo, fazendo valas, né? Para que ninguém possa entrar na cidade ou sair da cidade, o que é um completo absurdo, né? É surreal, né? Uma outra coisa que me preocupa e está me preocupando muito, né? É a forma como prefeitos e governadores estão jogando, né, as guardas municipais, os prefeitos e a polícia militar, os governadores, contra a população, né? Isso vai custar caro, né? Isso vai custar muito caro no futuro, porque hoje aquela pessoa que está sem desculpa, uma pessoa ser algemada porque foi para a praia surfar, isso é uma insanidade, né? O cara dá tiro de advertência, um tiro de advertência, um cara que está saindo da água correndo, porque quiser sair correndo, lógico, né? Isso é uma insanidade, isso é uma loucura, né? A gente está vendo aí todo dia aí gente sendo presa, né? O Dória já falou que vai prender quem estiver na rua, né? Estão rastreando o celular. Porra, isso é uma insanidade, isso é uma... Nós estamos vivendo uma distopia, né? E o meu receio quanto a isso é que esses mesmos governantes, esses mesmos legisladores vão sentir esse gostinho, né? E depois não vão mudar de ideia. É muito comum acontecer, né? O cara vai achar que realmente pode fazer o que ele quiser, desde que haja, entre aspas, uma desculpa para isso. O Benê, eu já tive a oportunidade de te ouvir outras ocasiões, né? E as pessoas acham que uma ditadura, ela acontece de uma forma brusca, né? E, na verdade, não é isso que ocorre, né? Você pode explicar um pouquinho para o pessoal sobre isso? Pouquíssimas ditaduras chegaram ao poder por vias violentas, né? Ou por vias revolucionárias, né? Então, nós temos a União Soviética, né? A Cuba, a Coreia do Norte, etc., que aconteceu assim. Mas grande parte dos governos autoritários e ditatoriais chegaram ao poder pelo voto, né? E se tornaram ditaduras depois, exatamente prometendo o que era melhor para o povo, né? Não tem nenhum ditador que diz o seguinte: ó, eu sou um filho da puta, né? Eu quero ferrar todo mundo, eu vou piorar a vida de vocês, eu vou acabar com a liberdade de vocês, vocês vão fazer tudo o que eu quero, sou eu que mando isso aqui, eu vou mandar matar quem eu quiser. Nenhum ditador chega com esse discurso, né? Todo ditador, ele chega com o discurso de eu sei o que é melhor para vocês, né? E é o discurso que a gente está assistindo agora no Brasil, de uma forma geral, né? Por grande parte dos governadores e grande parte dos prefeitos, né? Então, os prefeitos hoje estão... quando foi criada a Guarda Municipal, lá na década de 90, né? Eu lembro que havia uma preocupação de algumas pessoas que diziam que as cidades pequenas, essas guardas municipais poderiam ser transformadas em guardas pretorianas, né? Guardas particulares ali dos prefeitos, né? E sempre fui crítico a essa ideia, sempre fui favorável a uma segurança pública quanto mais municipalizada, melhor, né? Os bons exemplos do mundo mostram isso. Sempre fui favorável, óbvio, continuo favorável, né? Não dedico a ideia, é claro, né? Mas o que a gente está vendo é realmente, né, alguns prefeitos, né, transformando aí suas guardas municipais em guardas pretorianas, né, em milícias particulares, né, para fazer o que ele determina, muitas vezes de uma forma inconstitucional, ilegal ou, no mínimo, imoral, né? E isso tem que ser combatido, né? Isso não pode ficar assim. Então isso, a maioria das ditaduras aconteceram então de uma forma legal, então, veio por meio de decreto. Sim, sim, acho que o maior exemplo disso foi o nazismo, né? Foi a ascensão de Hitler, né? Hitler chegou ao poder através da democracia, né? Getúlio Vargas, né? Outro exemplo, e há outros exemplos pelo mundo todo nesse sentido, né? Ou seja, governantes que são eleitos e quando eles chegam lá, eles acreditam, né, que eles foram agraciados com alguma coisa divina e de que eles sabem o que é melhor para todo mundo. E ele vai fazer o bem para você, nem que ele tenha que te matar para fazer isso, né? É mais ou menos a ideia desse pessoal. E me diz uma coisa, antes de entrar na questão da defesa pessoal, que você é um dos maiores defensores aqui no Brasil, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu movimento, o movimento Viva Brasil.
Eu estou nisso já desde a década de 90, né, mais especificamente desde 1992, né? 91, rapidamente a história, em 91 eu comprei minha primeira arma, legal. Eu tinha 21 anos, quando eu fiz 21 anos, comprei minha primeira arma. Né, uma coisa super simples, que era na época muito, muito simples mesmo de comprar, muito rápido, né, muito pouca burocracia. Em 92, um deputado do PT, o Eduardo Jorge, né, o que foi vice da Marina agora, né, que posa de democrata, etc., né, veio com a ideia, instalou na ideia, né, no legislativo brasileiro, a ideia de desarmamento. Né? A partir dali, eu falei, opa, tem alguma coisa errada, e comecei a me movimentar do jeito que a gente podia, que era o quê? Né? A internet, que estava ainda engatinhando no Brasil, né? Os ICQs da vida, IRQ da vida, né? O pessoal mais velho aí deve lembrar, né? Os grupos de e-mail, né? E a gente acabou conseguindo se organizar de uma certa forma, né? Em 2004 fundei o movimento Viva Brasil, porque a gente em 2005 ia enfrentar o referendo, né? Que foi a maior derrota, né, que esse pessoal teve até hoje em nível mundial, tá? Não é nível não é só no Brasil, não, foi em nível mundial. Tanto é que a gente sabe, né, por fontes internas, que a ONU já estava prevendo outros referendos e em outros na sequência. Né? O primeiro deles ia ser na Argentina, né, depois do nosso. Então eles iam vencer no Brasil, depois iam fazer na Argentina, iam fazer em outros países da América do Sul, depois iam para a Europa, né, para fechar o cerco e conseguir um dia, quem sabe eles, a ideia maluca deles, de fazer isso nos Estados Unidos também. É uma ideia global, né? O desarmamento não é uma ideia brasileira, né? Ela foi importada, né? São diretrizes da ONU. Eu perguntei um pouco sobre o movimento Viva Brasil, porque na sequência teve a questão do referendo, né? Queria que você comentasse aí como foi a tua luta e explicar um pouco pra gente, né, para as pessoas que estão acompanhando aí. Tô vendo que tem bastante gente da tua página aqui na nossa live. Legal. Porque quando entra quando você participa da live, no teu Instagram já aparece também que você está ao vivo, entendeu? Então, que legal isso aí. Eu nunca tinha participado assim. Legal. É só que o Instagram é muito estável, né? Por isso que eu sugeri que a gente entrasse no outro sistema ali, mas tudo bem. Então, fala um pouco sobre o referendo, né? Apertada a síntese ali, né? Porque é uma coisa bem complexa. Quem quiser se aprofundar, compra o teu livro, né? Mentindo para mim sobre desarmamento, é muito interessante, tá? Eu tenho muitos argumentos que eu uso do livro, e principalmente as estatísticas, né? Que você traz lá, que depois a gente fala. Vamos lá. O referendo foi o seguinte, né? Eles pretendiam, né? Isso começou a ser discutido em 1999 pelo então presidente quase derrubei a câmera aqui. Fernando Henrique Cardoso, né? Eles começaram a discutir um projeto no Congresso Nacional, que muita gente dos nossos achava que não ia ser aprovado nunca, e foi, né? O pessoal desacredita, né? Esse é o grande problema, né? Não, isso não vai passar nunca, é um absurdo tão grande que não vai passar. Passou, né? Como tantos absurdos que a gente vê passando por aí. Né? E eles propuseram, a ideia deles era um desarmamento total, irrestrito, com confisco de arma, né, etc. Só que mesmo entre aqueles deputados que eram favoráveis ao desarmamento, né, eles achavam que deveria haver um limite, né, e o limite era que não podia simplesmente chegar e falar assim, não, a partir da manhã ninguém mais vende arma legal no Brasil, está proibido, acabou. O bom desse pessoal é que eles mentem tanto que eles começam a acreditar nas próprias mentiras, né? Então eles faziam pesquisa lá, tem pesquisa do Datafolha, do Ibope, da época, de outros institutos, né, seríssimos, né, dizendo que a população, 85% da população era favorável ao desarmamento, votaria no sim, etc. E aí eles... Datafolha. Bom, já que a população é favorável, a gente faz um referendo, e aí não vai ter mais discussão. A população vai referendar, né, vai assinar embaixo o desarmamento no Brasil, e a gente vai nadar de braçada e a gente vai colocar o que quiser. Né? E aqui um parênteses, né? Você pode ter certeza que se eles tivessem vencido o referendo de 2005, a gente já teria tido referendo para a liberação das drogas, referendo para a liberação do aborto, referendo para todas as pautas de esquerda aí que eles não conseguem emplacar via legislativo. Né? Pode ter certeza que isso tem acontecido. Mas como eles perderam, eles nunca mais abriram a boca para falar em referendo e plebiscito. Na verdade é essa. E aí eles fizeram, foi feito o referendo em 2005, né, eles tinham certeza da vitória, né, eu fui
a minha participação, eu fui um dos coordenadores nacionais, né, da campanha, e eu era um dos debatedores oficiais, um dos poucos debatedores, né? Então, assim, eu circulei o Brasil todo participando de debates, né? E era muito interessante, porque, assim, então, por exemplo, um caso muito interessante, né? Eu fui debater numa universidade, né? E que era francamente favorável ao desarmamento, né? Era inclusive parceira do instituto que estava lá debatendo comigo, né? Do representante do instituto que estava debatendo comigo, né? E a hora que entrei, aquele climão maravilhoso, assim, o pessoal querendo arrancar minha cabeça fora, né? Eu era o cara malvado da história, né? E eu saí de lá aplaudido, né? Eu saí de lá aplaudido de pé, né? E a hora que eu vi aquilo, porra, eu lembro que eu estava com o meu assessor de imprensa na época, o Hélio Perazzolo, né? Eu olhei para ele e falei, Hélio, nós vamos ganhar esse referendo. Se a gente tiver espaço para falar, a gente ganha esse referendo. E não deu outro, né? Vencemos, mas, né? Como bons democratas, quantos por cento? como bom democrata que como boa democrata que a esquerda é e inclusive uma parte da direita também, né? Não quiseram saber do resultado e a gente amarga até hoje ainda essa legislação draconiana, né? Esse estatuto do desarmamento, essa lei criminosa, né? Essa lei criminosa aprovada em pleno, quando o mensalão estava em pleno vapor, né? A todo vapor. Inclusive, se você for pegar os registros das votações do estatuto, eles coincidem com o registro dos saques do mensalão, né? Não é, óbvio, não é uma coincidência, né? Então, esse estatuto ele já devia ter sido cancelado por aí. Ele é absolutamente ilegal, exatamente porque ele foi votado e foi aprovado dentro de um esquema de corrupção. Uhum. Percentual foi 63%? Quase 64%, né? Santa Catarina aqui acho que foi mais de 70%, menos foi 72%, né? O Rio Grande do Sul 80% e tanto, né? Nordeste, assim, não perdemos em nenhum estado, né? Em nenhum estado, ganhamos em todos os estados, né? Foi unânime a vitória, né? Em todos os estados, mas a região Nordeste e São Paulo, né? Houve ali quase um empate, mas ganhamos também. Uhum. Tem uma frase muito conhecida que é: toda ditadura é precedida pelo desarmamento. Pode explicar um pouco pra gente? Vamos lá. Isso é uma regra óbvia, né? Uma regra óbvia. Um povo, ele só pode ser uma civilização, né? Um país, seja o que for, ele só pode ser dominado se ele for desarmado, né? Todo inimigo derrotado, né? Quando ele é derrotado, quando ele capitula diante do vencedor, o que ele faz? Ele entrega as armas, né? Aquela coisa quase simbólica de entregar as armas. Exatamente isso. O desarmamento é exatamente. Né? O desarmamento é você pegar a sua arma, né? Entregar para o Estado, né? E dizer, olha, Estado, a partir de agora, você é o único responsável por defender a mim, a minha família, o meu patrimônio e todos os meus outros direitos. Né? O direito de expressão, o direito à livre escolha da religião, né? Então, é isso que você está fazendo. Então, é óbvio, né? Um Estado ele só consegue ser um ditador, né? Ele só consegue controlar uma população quando ele desarma essa população, né? E isso desde tempos bíblicos, né? Desde tempos bíblicos, não é de hoje. Se você for pegar na Bíblia, você vai ver lá uma passagem, eu não vou lembrar de cor agora o versículo e o capítulo, mas que diz ali, né? Mostra, né? Que os filisteus eles tinham proibido, né? Em todo o território israelita, né? De haver ferreiros, né? Exatamente para que eles não pudessem fazer lanças e espadas, né? Então, é óbvio, é a dominação, né? E foi assim na Alemanha nazista, foi assim em Cuba, foi assim na Coreia do Norte, foi assim na União Soviética, né? Foi assim mais recentemente na Venezuela, está sendo assim, né? É exatamente por aí. Então, assim, não existe ditadura, né, que consiga se manter com uma população armada. Uhum. Só um pouquinho, o pessoal está falando que está sem áudio aqui. Vocês confirmam que está sem áudio ou é um ou outro aparelho que está com problema? Alô, alô? Pessoal, o áudio está funcionando, Benê? Vamos continuar então. Tem áudio, beleza. Tem aí com Então, o Benê,
por muitas vezes a gente vê as pessoas que conhecem um pouco de direitos civis mencionar os Estados Unidos como um país exemplo nesse aspecto, né? A Uhum. gente sabe referente à Constituição, à emenda deles. Qual é a tua visão sobre isso? Se os Estados Unidos de fato é um país que é o país mais livre nessa questão de... Voltou? Deu uma travadinha aí. Ouviu? Se é o país mais livre na questão das armas, é isso? Isso. Ele é um dos mais. Ele é um dos mais. Né? Ele está entre aí os 10 com maior liberdade de acesso às armas de fogo. Mas não só ele, tá? Você tem, por exemplo, o exemplo do Canadá. Né? O Canadá é o 6º país mais armado do mundo. Pouca gente sabe disso. Né? Você lá, para comprar, por exemplo, um fuzil calibre 7,62, né, de ferrolha, lá é muito usado para caça, você não precisa nem registrar essa arma, né? Não tem nem registro de arma longa. Né? Quem acompanha alguns no Instagram mesmo, aqui alguns institutos de lá, né, também lutam contra o desarmamento lá, que tentam impor também desde a década de 90, né, e você vai ver, lá o pessoal também é apaixonado por arma. Os Estados Unidos é normalmente muito lembrado, né, exatamente porque é os Estados Unidos. Né? Então, tudo que acontece lá acaba repercutindo no mundo inteiro, aparece muito mais. Né? Hoje é o país mais armado do mundo, pela quantidade de armas, é o mais armado do mundo, são mais de 400 milhões de armas na mão da população. Né? Isso é histórico, isso vem lá desde os pais fundadores, né? Quando colocaram a segunda emenda na Constituição, né? Isso é um direito sagrado para eles. Né? A Constituição lá, de uma forma geral, é um direito sagrado para eles. Né? É diferente daqui, né? Todo mundo, desculpe o meu francês clássico, né? Mas todo mundo caga para a Constituição. Né? A verdade é essa. Né? E a gente está vendo isso agora com esses prefeitos e governadores aí fazendo o que bem entendem, né? Rastreando pessoas, prendendo pessoas. Né? Essa notícia agora, né? Estava vendo agora. Né, em São Paulo, vão rastrear, as empresas de telefonia vão rastrear os sinais de celulares para saber onde está tendo aglomeração. Cara, isso é surreal, né? Isso é surreal, isso é uma maluquice, assim, né? Uma maluquice muito perigosa, né? Porque hoje, entre aspas, está sendo usado para se combater uma epidemia, né? Mas no futuro pode ser usado para qualquer coisa, né? Inclusive para fins políticos não honestos, né? A verdade é essa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado disso, né? Muito cuidado com isso. Né? Então, os Estados Unidos, mas voltando, né? Os Estados Unidos é um dos países com a maior liberdade ao acesso de armas, né? E não só isso. Né? Os Estados Unidos, provavelmente hoje, é um dos países onde a palavra liberdade ela é a mais respeitada. Né? Não que não haja desmandos também, não que não haja governos com ideias autoritárias, né? A Virgínia, né? O governo da Virgínia agora, há pouco tempo, passou por isso, ele falou que ia proibir a questão das armas, ia restringir, aí o povo falou assim, então nós vamos pegar todo mundo armado e vamos lá para o Capitólio, né? E o cara falou assim, não, vocês estão proibidos. Foi a mesma coisa que falar, venham, né? Tipo assim, no dia seguinte, uma semana depois, tinha 20 mil pessoas armadas nas ruas, sem um incidente, né? Inclusive policiais, né? Inclusive policiais que foram fardados na manifestação também, armados, apoiando a população. Porque o policial norte-americano, é muito interessante isso, ele se sente muito cidadão, ele não se sente parte do governo. Né? Governo para ele é político. Né? Ele não acha, e na realidade ele não é mesmo. Né? Ele não é governo, ele é policial, ele está lá para servir a população, de verdade. Né? Não é o que o governante manda. Tanto é que você tem hoje um movimento lá, que é o Santuário da Segunda Emenda, que são cidades, né? São condados, cidades e tal, onde esses condados estão declarando, né, que nenhuma lei, mesmo uma lei federal, vai ser aplicada se ela desobedecer, se ela for contra a segunda emenda americana. Né? Então é um negócio muito, muito forte lá, muito forte. Né? Eles sabem fazer isso e eles sabem da importância disso. Isso é o principal. Né? Uhum. Pessoal que entrou agora, a gente está falando com o Benê Barbosa, tá? Ele é especialista em segurança pública, autor do livro Mentiram para Mim sobre Desarmamento, ele é conferencista também,
recomendo a palestra dele no CIPAC, tá? No YouTube. Ele também tem um canal no YouTube. Recomendo que vocês verifiquem lá e acompanhem essa palestra que foi excepcional. Legal, obrigado. Benê, então assim, sei que a tua luta tá vindo de muito tempo. Para quem não sabe, eu e o Benê, a gente é contemporâneo. É verdade. A gente estudou no mesmo colégio, né? De um ou 2 anos de diferença no colégio de irmãs passionistas em São Paulo. E Lá a gente foi tomar conhecimento. Exatamente, lá na Zona Norte de São Paulo. E a gente teve conhecimento, eu tive conhecimento há pouco tempo atrás, num encontro, uma palestra que ele deu aqui no clube de tiro do Tony Eduardo, né? E família, aqui em São José. Então, foi interessante esse encontro. Então, só para dar uma descontraída, Benê, naquela ocasião você contou uma história pra gente. Benê tem histórias muito engraçadas, né? Ele contou uma história que na ocasião em que o Brasil era um pouco mais livre, né, referente às armas, ele fez uma compra de cartuchos, se não me engano, foi isso? Conta essa história pra gente aí. Isso faz pouco tempo, não foi há 100 anos atrás. Foi em 92, 93, né? Não, foi mais. Não, é por aí. Eu estava na faculdade ainda, é isso aí mesmo. 91, 92, né? E eu passei na loja Bayard, né? Que é a loja de material esportivo, né? Famosa lá em São Paulo, não sei se no resto do Brasil também é. E para comprar munição, né? Pro meu revólver. Passei lá, comprei 50 cartuchos de munição, 38, que viu naqueles blisterzinhos que vem já até hoje. Eu abri tudo lá no shopping mesmo e coloquei tudo numa caixinha de plástico, né? Inclusive eu tenho essa caixinha aqui até hoje, né? Coloquei, fechei na mala, saí do shopping, peguei o metrô para ir para a faculdade, né? Sentei, abri minha pasta, aquelas pastas 007, né? De abrir, né? Abri, peguei uma revista, comecei a folhear a revista, estava lendo e deixei ela aberta, né? Fiquei lendo. E aí de repente eu olho, porra, a minha estação, né? E eu não ia descer, eu peguei a mala correndo, ela aberta, a caixinha caiu no chão, abriu, né? E a munição se espalhou pelo vagão todo do metrô, né? E assim, ninguém se assustou, ninguém saiu correndo, ninguém morreu, né? As pessoas ajudaram, não sumiu um cartucho, né? As pessoas ajudaram a pegar, tal, não sei o que, perdi a estação, óbvio, né? Mas não perdi um cartucho de munição, né? Imaginando se isso acontece hoje, né? Nos dias de hoje, alguém dentro do metrô cai uma caixa de munição, né? O pânico, porra, fecha a estação, chama o exército, Polícia Federal, né? Isso aí é uma das histórias, né? Tem uma outra que eu gosto muito também, você vê como as coisas mudaram tão radicalmente, mas estão começando a gente está conseguindo começar a reverter isso, depois eu vou falar disso também, né? Então, mais ou menos em 78, 79, eu morava no litoral de São Paulo, morava na Praia Grande, e eu estudava em São Vicente, num colégio de freira de São Vicente, né? Colégio, esqueci o nome agora, mas não importa, né? E meu pai foi me levar para o colégio, meu pai sempre andou armado também, né? Só que meu pai era old school, né? Não tinha coldre, não tinha nada, enfiava no bolso, né? Do jeito que dava, né? Naquela época, né? E aí ele foi pagar, a gente parou para abastecer, ele foi pagar a gasolina, desceu do carro, meteu a mão no bolso, tirou o revólver, colocou em cima do carro, né? Em cima do carro, pegou o dinheiro, pagou o frentista, beleza. Subimos no carro, vamos embora. Tocamos. Estava chegando na Ponte Pênsil, né, para uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, quando era como é que chamava? A perua da Opala lá. Caramba. Caravan da Polícia Rodoviária Federal. Abriu o vidro, se o cara abriu o vidro, né? Ô senhor, meu pai, pois não? Flora, a arma do senhor está em cima do carro. Aí meu pai meteu a mão pra fora assim, pegou. Obrigado. Cara, cuidado, né? Imagina, cara, olha só que coisa, né? Isso a gente tá falando de coisa de 40 anos, né, atrás. Como mudou, né? Você imagina hoje, né? Porra, já era mão na cabeça, tá? Porra. Por quê? Porque era uma coisa absolutamente natural, né? A maioria das pessoas tinham armas, a maioria das pessoas portavam armas, né? Não tinha bang-bang, não tinha tiroteio no farol, não tinha briga de vizinho. Isso tudo é balela, né? Isso é tudo balela, né? Isso é tudo uma grande mentira, uma grande farsa aí que inventaram
Porque esse pessoal só ganha com medo, né? Olha o que estão fazendo agora com o Covid, né? Medo, 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 medo. Por quê? Porque a pessoa com medo, ela abre mão das liberdades individuais dela. A verdade é essa. Sim. Ela troca com muita facilidade, né? Uma liberdade por uma falsa segurança. Né? É muito, muito fácil você fazer isso. Ah, então eu vou deixar rastrear meu telefone porque aí eu vou estar mais seguro. Ah, eu não posso ter uma arma porque eu vou estar mais seguro. Ah, eu vou ter porque eu vou estar mais seguro. É sempre essa proposta de segurança, pode ver. Né? Nunca é diferente. Não, olha, é mais seguro, é mais seguro. É sempre esse discurso. Né? Isso, de novo, né? Repito, é muito complicado, muito perigoso. Uhum. Você está falando sobre a questão de armas, né? Meu pai é militar, a gente é contemporâneo, né? Então, a gente tem quase a mesma idade. Meu pai é militar, aposentado, né? Ele é coronel da polícia. E era comum, né? Ele fazia alguns trabalhos de segurança de alguns medalhões aí, né? Então, ele vinha do final do expediente, assim, ele começava a tirar a arma, né? Tirava uma daqui, outra daqui, tirava do pé. Pô, ele andava com 3 armas. Eu olhava aquilo lá, pra mim, era emocionante aquilo lá, né? Era um herói aquilo, né? Então, eu também me acostumei com isso aí. Nunca vi a arma como um problema, né? Isso. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem um faqueiro, aquele faqueiro que tem um ímã, né, na parede. E eu tô sempre fazendo comida, quando eu olho aquilo, eu falo, nossa, isso aqui é um arsenal, né? Isso aqui é um arsenal. Isso aqui eu tô na Idade Média. Isso aqui é muito mais violento do que qualquer outra arma aí, né? Então, mas o que eu queria perguntar para você, que eu acho que é interessante, né, e instigar as pessoas a buscarem a tua palestra no CIPAC, que é muito interessante. Queria que você comentasse com o pessoal quais são os principais instrumentos de assassinato nos Estados Unidos que você mencionou no CIPAC. Você poderia comentar com a gente? Assim, é uma coisa específica, tá? Assim, porque assim, hoje a grande discussão nos Estados Unidos, né, não é sobre armas em geral. Por quê? Porque desarmamentista, como qualquer pessoa que quer tirar sua liberdade, ele nunca quer chegar e falar assim, olha, a partir de agora você não tem mais liberdade. Né? Ele vai comendo pelas beiradas. Né? Então ele diz, por exemplo, não é uma censura. É que alguns termos é melhor não usar no Instagram, no Facebook, no Twitter. Né? E você vai aceitando e o cara vai cada vez mais, até ele conseguir o que ele quer. Com armas o assunto não é diferente. Né? Então, hoje nos Estados Unidos a grande discussão é o quê? O fuzil. Né? Se o cidadão pode ou não pode ter um fuzil. Lá pode. Né? Pode, né? Todo mundo tem. Né? Todo mundo, óbvio, né? Entre aspas, são aproximadamente hoje alguma coisa em torno aí de 12 milhões de fuzis na mão da população. Só de fuzis. Né? Em especial a plataforma AR, AK, HK, tudo que você pode imaginar. E um tempo atrás, os políticos começaram a dizer, não, o cidadão não pode ter um AR, para que o cidadão vai ter um AR-15, né, uma arma de alta letalidade, capota Fusca, tira a lua da órbita, né, mata 10 pessoas. Outro dia na Globo News, o cara falou um negócio que nem eu sabia, né, que um tiro de fuzil de AR-15 atravessava 15 pessoas enfileiradas. Meu Deus do céu, pensa, cara. Pensa como é difícil ouvir essas coisas. Eu quase infarto, entendeu? Eu evito assistir televisão por causa disso, né? Eu quase morro, né? E aí eles começaram a bater nessa tecla de não, porque os fuzis são usados em assassinatos, tal, não sei o quê. Só que lá os caras têm o FBI, né? E o FBI é ele que cuida das estatísticas criminais, né? E aí, porra, levantaram as estatísticas e pegaram lá. Né? Então, eu não vou saber, não vou lembrar agora de cabeça o número exato, mas era mais ou menos assim, pessoas assassinadas com uso de fuzis, né? 260, né? Aí, pessoas assassinadas com uso de martelos, 600, né? Pessoas assassinadas com socos e pontapés, 800, né? Ou seja, nos Estados Unidos, você tem mais homicídios com uso de martelo, né, do que o uso de fuzil, né? Então, por que você tem que proibir? Né? Então, não tem que proibir, né? É porque eles sabem, isso é uma coisa interessante. Aliás, tem um livro que eu sempre recomendo para entender o que é a democracia americana. É um catatal, mas vale a pena ser lido, tá? Que é esse aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Da democracia na América, eu não sei se está parecendo invertido, né? Da democracia na América, do Tocqueville, tá? Tocqueville, Alexis Tocqueville. Esse livro é para você entender o que é a América, que é a liberdade, o porquê das armas e porquê de toda essa discussão. Então, assim, o fuzil nos Estados Unidos, antes de tudo,
né, ele é visto como um símbolo de liberdade, tá? De liberdade. Por quê? Porque ele diz o seguinte, bom, se um militar, né, se uma força estatal tem um fuzil, então o cidadão também tem que poder ter. Né? Simples assim, ponto final. Equiparação. Equiparação de força, né? Equiparação de força nesse sentido, né? Então, isso é o que andou sendo discutido, o que é uma grande bobagem, porque na realidade eles já, pouca gente sabe disso, né? Pouca gente lembra disso, né? Jornalista, então, meu Deus do céu, nunca ouviu falar disso, né? Mas já houve a Lei Brady nos Estados Unidos, que proibiu a venda de fuzis durante 10 anos, né? Só que a legislação, o legislador americano, ele tem uma coisa muito interessante, que ele não tem, né, quando ele cria uma lei, quando ele aprova uma lei, ele não se sente pai dessa lei. Né? Então, se ele precisar mudar a lei, ele muda, se ele precisar acabar com a lei, ele acaba, né? Ele não vai chorar na cama. O legislador brasileiro, ele se apega à lei que ele aprovou de uma forma tão imbecil, né? Tão imbecil, a única palavra é essa, tão imbecil, que ele quer defender aquela lei de qualquer maneira porque foi ele que aprovou. Né? Não importa se funciona, se não funciona, se é ruim, se é boa. Ah, mas é minha lei, então eu não vou. Isso é um problema seríssimo. Um dia a gente podia fazer uma live só sobre essa história, as coisas que eu já vi lá dentro do Congresso por conta disso. Né? E eu esqueci o que eu estava falando. Óbvio, acabei. Um monte de parênteses. Do que eu estava falando mesmo? Antes de você continuar aqui, você falou da legislação e as coisas que você já viu acontecendo no Congresso. Só para complementar, né? Só para complementar. E aí, os Estados Unidos, durante 10 anos, ele proibiu a venda de fuzis. Né? Só que aí o FBI foi lá, durante esses 10 anos, e fez a medição da criminalidade, com o uso de fuzis e com o uso de outras armas, etc, etc, e disse, olha, essa lei, o impacto foi zero. Né? Então, ela não precisa existir. E voltou, e continua, e nunca mais vão conseguir derrubar isso. Uhum. Aproveitar esse... Você beber uma água aí, Benê? Pô, não peguei nem água, cara. Se quiser buscar lá, a gente aguarda. Não, vamos tocar aí. A gente está com quase 40 minutos aí de live, tá? Fica a teu critério, Benê. Tá, vamos fazer uma horinha, para não ficar muito... Tá. É isso aí. Pouco tempo pôr os moleques na cama também. Não, porque também cai, tá? Depois de uma hora eles encerram. Não, sim. O Instagram. Então, o pessoal de Dallas e de Curitiba tá pedindo um abraço aí, perguntando se você vai pra Curitiba. Abração aí. De Dallas, hein? Bacana. Tá? Então, você já falou... Explica pra gente um pouco por que eles entraram com... Voltando um pouco sobre a questão legislativa aqui no Brasil, por que eles entraram com um referendo e não com um plebiscito? Vamos lá. Primeiro, mandar um abraço pro Diogo Pesce, meu querido amigo lá do Rio Grande do Sul. Porra, que legal você tá aí. Ele apareceu aqui? Apareceu, acabou de aparecer aí. Ele falou com a gente no começo da semana já. Sim. Pô, ele é craquíssimo, né, cara? É muito bom. Aliás, o livro dele é excepcional. Mas vamos lá. Qual que é a diferença, na realidade? O referendo, ele referenda uma lei. Ou seja, o legislador, ele cria essa lei, aprova essa lei, e aí ele coloca essa lei em votação para o cidadão dizer se ela quer ou não. Que foi o caso do referendo das armas. Eles fizeram o Estatuto do Desarmamento, e lá no artigo 35 colocaram, está proibida a venda de armas no Brasil. Pronto, comércio de armas no Brasil. Pronto. Né? E aí o cidadão foi lá, foi feito um referendo para, se fosse o caso, esse artigo entrar em vigência e começar a valer no Brasil. Perderam, então esse artigo desapareceu da lei. Porém, toda a lei, chamada Estatuto do Desarmamento, né, e óbvio tem esse objetivo, continuou vigente, continua até hoje. Né, continua até hoje. Pelo que a gente tem visto no Congresso, vai continuar. Né, foi catastrófico. Não quero nem falar que me dá gastura, como dizia minha avó. Sim. Agora, o plebiscito não. O plebiscito é o quê? É uma consulta à população para só depois disso você criar uma legislação. Então vamos fazer vamos mudar o nome do Brasil. Pronto, vamos mudar o nome do Brasil. Né? Agora vai ser República Socialista da América do Sul, do Escambau, tá amarrado em nome de Jesus. Né? E aí, aí põe para a população votar, ela vota, se for aprovado, pronto. Aí sim é que vai se criar uma lei para mudar o que foi votado em plebiscito. Uhum.
Ô, Benê, a gente tem um amigo em comum, né, que é o Tony Eduardo, que é o CEO do Opa, Clube de porra, Tiro meu irmãozão. 38, né? Naquela ocasião que você agraciou a gente com a palestra lá na LESC, fiquei surpreso com a presença do Tony e também do Tim, né? Que é o, Porra, né? cara, eu também, eu fiquei feliz, muito feliz, assim, porque eu tinha, você sabe que ele sai super pouco, né, assim, porra, conseguir ganhar, assim, a audiência dele é coisa boa demais. E é uma responsabilidade também, porque ele faz parte da história, né? Dessa Cara, luta aí, né? se não fosse o Tim, não sei se eu estaria aqui, né, o Tim foi a primeira pessoa a me ajudar, financeiramente, estou falando, para eu conseguir fazer o que eu faço até hoje. Isso lá em 90 e bolinha, né? Eu tinha um site chamado Incorreto, né? Aí um dia eu recebo um e-mail, olha, eu sou dono de um clube de tiro aqui em Florianópolis, chamado Clube de Tiro 38, e eu queria ajudar você, né? Eu queria ajudar você a você tocar aí esse trabalho que você faz, né? E o mais legal disso é que assim, eu fui conhecer o Tim pessoalmente, sei lá, quase 20 anos depois, né? A gente nunca tinha sequer se falado por telefone, né? Uhum. E ele sempre colaborou, sempre ajudou, né? O Clube 38 sempre estava nessa luta, sempre apoiou isso, né? Ele é, para quem não sabe, ele é delegado da Polícia Civil, né? Agora aposentado, mas era delegado da ativa na época, né? E um delegado que sempre lutou pelo direito do cidadão, né? De ter arma, de portar arma, de se defender, né? Coisa que o Tony faz até hoje, o Tony, o Rafael, né? Todos eles lá. Então é muito Uhum. bacana. O Tony eu conheci garoto, né? Conheci garotinho. E, porra, hoje ele é meu mestre de tiro, né? Porra, me formei instrutor de armamento e tiro com ele, né? Lá na Escola 38. Hoje sou um dos instrutores desse mesmo curso, que para mim é muito bacana, né? Muito legal, né? Eu imagina, sou nada. Voltou aí, meu caro João. Vocês estão me ouvindo? Estão com problema também ou só com o João? Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite. A gente estava falando aqui com o Benê Barbosa, que é especialista em segurança pública, tá? Oi, Ana. Boa noite. Tudo bem? Humberto, Rafael, Roberto. Boa noite. Lisa. Vamos esperar aí o Benê voltar, tá? Porque a gente teve um problema. Se tiver algum problema de som, vocês avisam na hora, por favor, tá? Às vezes dá uma paradinha. Agora tem mais. Ele vai ter que ficar mais uns 50 minutos com a gente aí, né, pessoal? A gente fica ouvindo esse cara falar 3 horas aí sem parar. Então, ó, recomendo que vocês entrem na internet e procurem a palestra que o Benê Barbosa deu no CIPAC, tá? Que é a conferência conservadora. É Conservative Political Action Conference. Então, por favor, entra lá e vê a palestra que o Benê Barbosa deu nessa conferência em São Paulo, que foi excepcional. Vamos esperar, vamos ver se ele volta aqui. Tá, deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp. Vamos lá, tem que insistir para ele voltar, ó. Vamos ver. 43, vamos ver se ele volta aí. Então, pessoal, aproveitar, ó, ele falou, ó, eu tô me despedindo de você. Eu falei, ó, pode voltar aqui para se despedir. Rafael Prado, vamos esperar mais um pouquinho aí. Olha, o Humberto, o Benê deu uma palestra o ano passado lá e ele ficou apavorado com o que aconteceu, que o esposo da Ana Campanholo, ele é, se não me engano, capitão, tá? E na entrada eles tiveram
Ele teve que... Benê, entra aí só para se despedir, o pessoal tá aguardando você, tá? Fazer as considerações finais aí. Aí, apareceu, pessoal. Pessoal, quando ele aparecer, ó. Então, e o só para se despedir, Benê, Tá, o, lembra que o Thiago, esposo da Ana Colo, estava entrando na Lesc e ele foi obrigado a deixar na recepção? sim, não só ele, né? Porra, o Né? Capitão Mapelli, né, do BOP, né? Ele foi desarmado para poder entrar na minha palestra lá na Lesp. É uma piada, né? Você desarmar um policial fardado, né? E o mais engraçado é isso, né? Porque assim, o mais ridículo é isso, né? Eu poderia estar armado, e aí? Ninguém me revistou. Né? Agora, o policial que está lá fardado, né, ostensivo, a arma não pode entrar armado. É aquelas maluquices de político brasileiro, né? É surreal isso. Beleza, então. Então, Benê, manda um abraço pro pessoal, agradecer de novo a tua presença. Sempre é um grande enriquecedor para a gente, né? Já recomendei aí a tua palestra no CIPA, o teu canal também e a tua biblioteca. Faz teu merchan agora. Não, legal, pessoal. Primeiro, agradecer aí, João, você, né, por esse espaço, as pessoas aí que estão nos assistindo, as pessoas que nos assistirão posteriormente. É sempre legal participar, é sempre legal falar um pouquinho sobre isso, né? Quem puder, quem quiser comprar o meu livro, né? Mentiram para mim sobre desarmamento, pode ser na Amazon, pode ser em outras livrarias virtuais, mas obviamente se você comprar na minha livraria, você vai me ajudar um pouquinho mais, né? Importante aí para a gente continuar nessa luta, né? Afinal de contas, eu dependo disso também, né? Dependo da colaboração aí das pessoas, né? Eu costumo brincar, né? Eu digo, né? Eu poderia estar pedindo o seu voto, mas como eu sou honesto, eu peço logo o seu dinheiro, né? Eu acho que é muito mais honesto. Eu sou pobre, mas sou limpinho, né? Sou pobre, mas sou honesto. Não quero o seu voto, eu quero o seu dinheiro. É isso aí. E obrigado pela presença de todos vocês. Pô, marcamos aí próximos bate-papos sobre outros assuntos mais específicos. Acho que é legal a gente especificar num assunto e discorrer mais sobre ele. A gente falou, né, passando aí de muita coisa. Beleza? Obrigado, João.